No Batendo Ponto de hoje, Elisa Rosenthal, conselheira, colunista e fundadora do Instituto Mulheres do Imobiliário. É isso? É isso mesmo. E muito mais. Conta pra gente a sua história. Bom, obrigada pelo espaço, um prazer estar aqui. A minha história, ela é uma história de mercado imobiliário. Eu sou arquiteta, eu trabalho com o mercado imobiliário desde a minha formação. Sou apaixonada por esse mercado, porque eu já tentei sair e não consegui. Vou falar disso aqui. Ele te pegou. Ele me pegou. E agora, o mercado mais do que imobiliário nunca. é assim, então, assim, eu sou uma apaixonada pelo mercado imobiliário, gosto de transformação, gosto de mudanças. E foi percebendo que o mercado precisava de algo a mais, que eu trouxe essa mistura que eu costumo dizer que eu consegui misturar água e óleo. Eu consegui misturar liderança feminina e mercado imobiliário. Que é hard. É hard, é Pesado. difícil, mas estou aí há 6 anos pavimentando uma estrada, abrindo caminhos e usando, né, da comunicação como instrumento, como ferramenta, da escrita, das minhas colunas, livros, do meu trabalho. Sou mãe, sou uma apaixonada por falar sobre maternidade e mercado, e transição de carreira, e gestão, liderança, que é um Você assunto fala, que eu gosto. você é top voice, né? Eu sou Top Voice desde 2019, tenho 13 cursos no LinkedIn Learning, mais de 30 mil alunos. Que demais! Eu vou ver Então, algum dos seus cursos, vou xeretar lá. Pode xeretar, tem todos. Eu tenho uma trilogia Mulheres na Liderança no LinkedIn Learning. Tenho cursos, os best-sellers, digamos assim. Que legal. 5 passos contra a procrastinação, gestão do tempo. Então você já é uma profissional de desenvolvimento humano. Olha, eu trabalho com desenvolvimento humano dentro e fora, digamos assim, do mercado corporativo. Que demais! Ser mãe é de fazer desenvolvimento humano diariamente. Na prática. Então, Quantos meus filhos têm 9 e 11. Ai, que graça! Legal. E foi a maternidade que me levou para o empreendedorismo, né? Então, depois que eu me tornei mãe, eu estava no ambiente corporativo, numa multinacional. Foi quando eu decidi que eu precisava administrar melhor esse tempo, entre quanto tempo eu ficava no trânsito para ir para o trabalho e quanto tempo eu ficava com os filhos. Isso me fez pensar muito na maternidade, na dinâmica trabalho, casa-trabalho. E foi assim que eu empreendi em 2017. Então, foi a minha trajetória de empreendedorismo, busca por uma nova carreira, um novo mercado. E aí eu volto para o mercado imobiliário com essa missão de falar da pauta feminina, de gênero e de outras tantas abordagens da diversidade para um mercado que já melhorou bastante, né? Mas era um mercado que tinha pouca abertura para esse tema. Muito bom. Bem, a pergunta que eu vou fazer agora, não sei se tem a ver com o que você falou no início, por que o mercado imobiliário te segurou, mas assim, que fracasso, ou aparente fracasso, na verdade, te preparou para um sucesso futuro? Bom, tem a ver com isso, sim, porque quando eu deixei o mundo corporativo para empreender, acho que o meu primeiro fracasso foi a minha primeira sociedade. Eu tive uma sociedade, eu fiz aquele erro clássico, né, de fazer sociedade com a minha melhor amiga. Nem a amizade, nem a sociedade continuou. Mas acredito que é possível hoje ter muitas amizades no ambiente profissional e até mesmo numa sociedade. Mas eu não estava preparada para isso. Acho que eu saí do mundo corporativo muito hard e fui para empreender sem fazer uma imersão no assunto, sem me preparar para isso. Então, eu quis trocar um crachá pelo outro e no mundo empreendedor não tem crachá. Não tem crachá. Então, não dorme, não come. Não. Né? Só trabalha e só pensa no negócio. Não tem pacote de benefícios pessoal. Então, assim, tudo isso foi empreender, acho que a analogia mais correta, você se joga no precipício sem saber o que tem embaixo. E é isso mesmo, Vamos fazer um corte aqui. Eu estou na campanha para os jovens assim, gente, para com essa tendência de acabou CLT. Para com isso. Vocês não sabem o valor para a nossa formação. Gente, assim, vocês não sabem. Eu posso falar isso do divã, assim, diretamente do divã para cá, porque eu falo muito na minha terapia sobre o quanto existe hoje um romantismo do empreendedorismo. E é nada romântico, né? Acho que assim, esquece férias de
Você vai até dar risada, gente. Férias de 30 dias... Ainda remuneradas? Não. Assim, ainda com um terço? Então, assim, empreendedoras que acordam às 3 da manhã, me escrevam que eu tô com vocês. Porque, assim, é o horário que tua mente é desperta para ficar pensando em tudo aquilo que a gente precisa fazer, porque realmente, né? Primeiro, que é uma trajetória muito solitária, ainda mais na pauta feminina, podemos falar disso, e cada vez mais a nossa sociedade, o nosso mercado tem se mostrado mais complexo para empreender. Sim. Né? Reforma tributária, enfim, são tantas camadas que a gente poderia falar, que eu teria aqui horas para desenvolver isso. Mas acho que o primeiro, digamos assim, fracasso que eu posso colocar no meu currículo, mas me trouxe para cá hoje, né? Me trouxe para esse lugar, então foi importante. Eu diria que foi um fracasso muito importante. Que te deu uma bela base para a força que você é hoje, né? Para a potência que você é hoje. Acho que se não tivesse acontecido eu não teria ido buscar o conhecimento, o estudo da liderança feminina, que foi minha transição de carreira, foi nesse assunto, para depois de um ano fazer essa junção, né, tão inusitada desses temas, porque eu não saberia voltar para o mercado imobiliário depois de ter o conhecimento que eu adquiri. E como a gente não pode desver, né, aquilo que a gente vê, a gente não consegue desver, eu já tinha adquirido um conhecimento que eu não tinha mais como não contar para o mercado imobiliário, né? Olha, eu fui lá e descobri isso. Fantástico. Então, foi essa história. Agora, nos últimos 5 anos, tem algum hábito, alguma crença que você adquiriu e que está fazendo uma diferença na sua vida? Alguns, né? Diga. Primeiro que é importante se organizar. Acho que a gestão do tempo, né? Um dos meus cursos no LinkedIn fala sobre isso. Gestão do tempo é muito importante. Eu também, assim... Sou um exemplo, vírgula, também erro em algumas coisas nesse sentido, mas acho que eu tenho uma boa gestão do tempo em relação ao volume de coisas que eu faço e tarefas que eu faço. Muitas assim, a principal pergunta que eu recebo é como é que você dá conta, como é que você faz tudo isso? Né? Quando eu falo que eu sou conselheira, que eu trabalho também com algumas empresas que eu represento, fora o Instituto Mulheres Imobiliárias, colunas que eu escrevo para o Estadão, para Exame. Enfim, ainda estou revisando meu primeiro livro agora. Então, as pessoas falam, como é que dá conta de tudo? Um livro só seu? Eu tenho 2 livros autorais. Né? Tenho o Proprietárias, que eu lancei em 2021. O Proprietárias, ele fala da ascensão da liderança feminina no mercado imobiliário. E o meu segundo livro se chama Degrau Quebrado. Ele é um livro que eu lancei no final de 2022 para 2023. Ele já é um livro que fala sobre a jornada da autoliderança para mulheres em ascensão. Esse livro, ele trabalha os obstáculos da carreira feminina. Então, tem um recorte muito voltado para o desenvolvimento profissional da mulher. Especialmente para aquela mulher que tem que superar o degrau quebrado, que é a ascensão do nível de coordenador, assistente para o nível gerencial, que é onde é a maior dor feminina, geralmente é na idade dos 30 anos, quando a mulher está na dúvida entre ser mãe, casar, congelar os óvulos, investir numa pós, no mestrado. São muitas dúvidas e que geralmente é onde fica o maior degrau ali da carreira. Com certeza. Muito bom. Agora, você deve ter recebido recomendações ruins nessa trajetória. Claro que a pessoa que te deu achava que era boa, mas você ouviu alguns conselhos que não valeram. Pois é. Tem algum para compartilhar? Que você já testou e viu que não funciona? Eu vou falar uma coisa para vocês, muito importante, que não foi nem no ambiente corporativo, foi dentro de casa. Eu sou divorciada, sou casada pela 2ª vez, e no meu primeiro casamento eu ouvia algo que dizia assim... que eu só era quem eu era porque eu usava o sobrenome do meu ex-marido. E acho que esse foi o conselho que eu acreditei por um tempo e que demorou muito para eu entender que aquilo não era um conselho nem saudável e nem algo que eu tinha que considerar de fato para a minha existência profissional. Porque a hora que eu decidi me reposicionar profissionalmente usando o meu sobrenome, da minha família, que é o Rosenthal, depois que eu me divorciei,
muita coisa mudou muito, né, para melhor em termos da minha profissão, da minha identidade, da reconexão com os meus valores, com a minha história de trabalho, com, enfim, tudo que eu acredito do ponto de vista não só do setor imobiliário, mas da pauta feminina. E eu digo, né, isso como um conselho, se a gente pode falar como um conselho, eu acho que todo conselho precisa ser bem analisado, porque, engraçado, né? Isso aconteceu com a minha mãe. Minha mãe se separou quando eu era pequena e ela usava o sobrenome do meu pai e, na época, não tinha internet, nada disso, era páginas amarelas. E aí, quando ela teve que mudar o sobrenome dela, ela perdeu muitos clientes, né? Pacientes, né? Minha mãe é psicóloga. E aconteceu isso comigo, 40 anos depois, já numa época de internet, já numa época de muitos anos ali de investimento, né, em rede social, LinkedIn, enfim, Google, tráfego, tudo que a gente pode falar aqui sobre presença digital. Mas foi uma decisão importante, porque acredito que aquelas pessoas que optam por essa decisão, né, de assumir um sobrenome, digamos assim, corporativo, reconhecido no mercado de trabalho, precisam refletir muito sobre essa decisão. Porque na eventualidade de você adotar o sobrenome, né, de uma família, do companheiro, companheira, de quem for, essa é uma decisão que precisa ser muito bem pensada, acordada e talvez até negociada, dependendo da família, dependendo da condição dessa pessoa profissionalmente, né? Isso é um assunto até que empresas que hoje levam o nome de família, elas têm isso definido até no conselho, né? Na parte da gestão de compliance, né? Na parte Sim. de governança, especialmente. Então, foi algo que eu ouvi por muitos anos e que eu realmente entendi que não era um conselho. Era, na verdade, algo que me limitava enquanto aquilo que eu poderia ser verdadeiramente. Excelente. Que bom. Muito forte seu nome, muito lindo. Obrigada. Não, sem dúvida, é uma marca importante que você não deve abrir mão. Agora, quando você se sente sobrecarregada ou sem foco, o que você faz para voltar para o eixo? Porque realmente é muita coisa que você faz. A gente tem Tem hora que se sobrecarrega. Muitas horas que eu me sobrecarrego. Gravando aqui mês de julho, né, férias escolares. Eu aprendi nesse meu estudo de liderança, e eu venho de uma escola chamada Liderança Shakti, que é um dos braços do capitalismo consciente. Que legal. A minha professora mentora, Nilima Bhatt, e a gente aprende nessa metodologia, nessa escola da liderança, algumas ferramentas para esse lugar de presença, né? Porque presença é um lugar onde você se conecta com o momento presente, né? O momento o agora, onde você não tem nada a temer, promover ou defender. Então, digamos, esse mantra é um mantra importante mental. Vou até anotar depois, tá? Pois é. Então, a presença é esse lugar, né? Que você não tem nada para temer, defender ou promover. E a minha conexão com a minha presença, ela acontece por meio do esporte. Legal. Então, parece que, às vezes, assim, você está cansada, mas é realmente, assim, fazendo um esporte, fazendo a minha academia, a minha corrida, fazendo algum exercício físico, é onde eu percebo que eu me reconecto com esse lugar existencial. Que delícia. Corri hoje e o cabelo está bagunçado por causa disso, que eu não arrumei. Não deu tempo. Tá certíssima. Agora, nos últimos 3 anos, tem alguma coisa que você ficou craque em dizer não? Porque a gente tem que aprender a dizer não. Pois é. Eu não vou falar que eu tô craque, tá? Assim, mas eu vou te dizer que eu tô treinando. Tô treinando. Exercitando bastante para isso. Em relações só de uma via. Em relações que te sugam, literalmente. Onde você percebe que você dá e não tem uma troca genuína. Então, são relações onde existe um interesse oportunista, não é nem oportuno, né? Porque eu acho que interesses, relações, elas podem acontecer com interesse, tá tudo certo, tal. Mas quando o interesse ele é oportunista,
ele é um interesse muito material e de pouca troca energética também. Porque uma relação que nutre, Claro. você pode dar de um jeito e receber de um afeto, de uma escutativa. Mas ela é equilibrada, Ela é né? equilibrada, sabe? Nem que seja um café que você vai tomar e a pessoa te oferece aquele espaço para ser um espaço de escuta, de acolhimento. Às vezes é um abraço que você recebe e isso tá tudo certo, sabe? Não são trocas materiais. Muitas vezes a troca ela é do tempo, né? Você Sim. ter um tempo para você ter um tempo com alguém de qualidade. Mas eu vejo que pelo volume de pessoas com as quais eu me relaciono e hoje me conecto, no Instituto eu estou com mais de 10 mil profissionais. Nossa. Muitas vezes chega para mim uma relação ou um pedido desequilibrado. E para esses pedidos eu tenho cada vez mais dito não. Que bom. Porque eles sugam muito. Muito importante. E são perdas de tempo quando você olha para o teu tempo como, né, o teu bem mais precioso. Então, E o não para essas relações é sim para Sem você dúvida. e para as outras relações mais valiosas. com certeza. E mais Você equilibradas. Você dedica né? teu tempo para trocas que são genuínas e que são trocas de energia que te favorecem, né? Seja energia material, financeira, ou mesmo, né, de você sair de uma conversa fortalecida e com vontade, com ânimo para fazer as coisas acontecerem. Né? E acho que uma dica para quem está ouvindo é perceber quando você sai de uma conversa, de uma reunião, ou até mesmo de uma call, alguma videoconferência, ou digitou alguma coisa no WhatsApp, aquela sensação de, nossa, tô sugada, tô cansada, só de falar com essa pessoa. Sugou. Isso já te dá assim, acho que um sinal de que ali você está dando mais do que você está recebendo. E é fundamental, porque, de fato, isso não leva a lugar algum, esse desequilíbrio nas relações. né? Exatamente. Não tem o ganha-ganha da relação. Agora, me diz uma coisa, uma dica para um jovem que está saindo da faculdade e entrando no nosso mundão corporativo. Olha, a faculdade é um trecho muito importante, ao mesmo tempo muito pequeno do teu processo de aprendizado. Então, verdade. assim, acho que eu uso a faculdade como uma linha de largada, mas ela nunca vai ser uma linha de chegada. Ela é sempre um começo de um novo processo de estudo, porque o conhecimento é algo que a gente nunca vai deixar de ter. Eu gosto muito de uma metáfora que o Glaser, o cientista Marcelo Glaser, ele tem um livro chamado A Ilha do Conhecimento. E tem uma metáfora que ele usa que é brilhante, que o conhecimento é como uma ilha cercada pelo mar do desconhecimento. Quanto mais a gente conhece, maior fica a ilha, mas maior fica a circunferência do que a gente não conhece. Então, a faculdade é uma ilha pequena, perto de tudo que você vai ter que conhecer para entender, primeiro, o que você não conhece, que é muito maior. E depois para você ir alimentando esse território do conhecimento. Porque o território do conhecimento, por onde você vai percorrer, é um território que precisa ser todo dia conquistado. E a faculdade é um bom lugar para você colocar a sua primeira pedrinha fundamental. Né? Mas é só a pedra fundamental. Só a pedra fundamental. Porque assim, você vai sair da faculdade, ou nem vai sair, vai começar a trabalhar na faculdade, como a grande maioria faz, né? Eu também comecei a trabalhar na faculdade logo no primeiro ano. Ela vai te dar um contorno, mas o que vai... A verdadeira escola é a escola da vida. É verdade. Verdade. Muito bom. Agora, nos últimos 6 meses, tem alguma compra de R$200 ou menos que fez diferença na sua vida? Eu fiquei pensando nessa pergunta, achei ela tão curiosa, porque já me perguntaram isso, mas era até R$1.000. 200 é pouco. Porque R$200 hoje em dia, eu fiquei pensando, caramba, né? Para a vida assim, empreendedora, hoje em dia, claro, tem aplicativos que você assina, que te resolve muita coisa, né? Verdade. Mas hoje nem o ChatGPT tá R$200. Ah, não, o plano inicial tá, posso dizer que ele me ajuda bastante aí para organizar algumas coisas de inteligência artificial. Pode ser que essa seja uma resposta. Não tinha pensado nele. Porque eu acho que tem alguns planos aí de ferramentas, e ferramentas são muito úteis. Eu não sou contra a inteligência artificial, não. Eu sou bem a favor. Eu acho que ela ajuda muito. Ajuda muito a tirar da nossa
do nosso cotidiano, da nossa rotina, coisas que são automáticas e que você pode, enfim, aperfeiçoar e usar teu tempo para realmente coisas mais criativas e que a inteligência artificial não faz, né? Então, diria que uma boa inteligência artificial que custa até R$200 facilita bem a vida. Tenho várias que eu uso para automatizar coisas do meu dia a dia. Ai, que bom. E isso é bom, isso é muito bom, então acho que é. Mas quando eu li essa pergunta pela primeira vez, eu fiquei pensando, eu falei, caramba, talvez minha cafeteira. Você gosta muito de café? Eu gosto de café, gosto de café. Então, eu tô uma semana sem café. Minha nova dieta Sério? agora comecei o ciclo para maratona de Nova York com um nutricionista específico. E ele tirou o café? Tirou o café para mim, para os meus amigos não, só para mim. Por quê, gente? Por causa do meu intestino. Então assim, então ele falou não, vamos tirar o café, vai ter cafeína, mas não via café. Interessante. Faz uma semana. Mas tá indo bem. Tô sobrevivendo. Não sei se eu tô preparada. Eu consegui ficar sem comer doce, açúcar, tá? Por um mês, numa boa. Mas o café... Por isso que eu pensei na cafeteira. Muito bom, muito bom. Dá um upgrade na vida, né? Um bom café. Não, e o café coado, porque acho que nem a cafeteira expresso não custa R$200. É verdade, é verdade. Meu marido tem essa. É o que moe... E faz na hora? Não, a minha é a normal, gente. Não tem muito, vai ficar mais sem caro glamour também. nenhum. É a cafeteira lá mais baratex que tem. Não, e se bobear, pode ser até o coador de pano, tá tudo certo. É que meu marido tem uma tonelada de opções de café. Não, eu tenho em casa também, mas é que eu gosto de café coado. Então. Aí a dele deve ser mais de R$200. Ele tem uma grandona que moe, faz um barulhão de manhã. Então tem que deixar todas as portas fechadas à noite pra gente não acordar com a moagem, fala? Acho que é. Moe o café e coa. Mas é que a pergunta até R$200, ela limita bem hoje em dia, né? No Brasil, com a Selic é 15%. Para falar uma... Você vai no mercado, já era os 200. Mas eu vou colocar aqui vou atualizar pela inflação. Agora, você tem o hábito de presentear com livros? Olha, eu tenho, né? Eu sou autora, geralmente eu trago... E você presenteia qual livro seu mais? Com o Degrau Quebrado, porque o Proprietário está esgotado. Bem, mas está chegando o próximo. Já tem nome? Não, Proprietárias, edição revisada e ampliada. Já tô é porque eu gosto muito do nome Proprietários. Acho que ele tem um símbolo muito importante e representa muito o que eu faço e o que eu trago por meio do Instituto. Né? Para falar um pouco do Instituto, o Proprietárias, ele mostra o caminho para a mulher, primeiro, ser proprietária da sua vida. Com a sua profissão, com a sua visão sobre si, sobre sua carreira, sua independência. E o mercado imobiliário, ele entra nesse livro como uma plataforma, como um meio para a independência financeira, né? E a independência pessoal das mulheres. Então, é um convite para as mulheres ingressarem no mercado imobiliário, seja com a profissão, seja como investidora, seja como compradora, sendo proprietária. Muito legal. Muito legal. O outro já tinha ouvido falar, mas o Proprietárias não. Vou pesquisar. O Proprietárias, ele está esgotado, mas aguarde o novo, vai chegar. Bem, última pergunta. Opa, mas essa é importante. Tá, vamos lá. Se você tivesse um baita outdoor naquela estrada, naquela avenida que você gosta de passar, qual é a frase que você vai estampar nele? Eu gostei dessa pergunta, e aí quando eu estava lendo ela, eu olhei assim para minha sala. Eu tenho, na verdade, eu até tenho um outdoor na minha sala, que eu tenho um quadro na minha sala, que diz assim: tudo é político quando se é mulher, inclusive o silêncio. Uau! Eu acho essa frase muito significativa, porque a política, e aí, gente, aqui não estou falando de política partidária, pelo amor de Deus, não tem nada a ver com legenda partidária, não tem nada a ver com o caderno de economia que você vê no jornal. Mas as relações políticas, né, as relações do ambiente corporativo, da vida, as relações interpessoais, elas são relações também que envolvem muita política. E quando você é mulher, existe a política do gênero, que é a política que a gente precisa aprender, do que a gente representa sendo mulher e trabalhando, sendo mulher e empreendendo, sendo mulher e hosteando um podcast. Isso também é um ato político, né? As mulheres eram impedidas de trabalhar há pouco tempo atrás, elas não eram reconhecidas na lei há pouco tempo atrás, elas não podiam
os homens só tiveram falta abonada para levar filho no médico em 2016. Nós estamos em 2025. Não faz nem 10 anos que teve uma questão de equidade para a questão de abono de falta para levar filho no médico, no trabalho. Então, existe toda uma construção política histórica das mulheres ocuparem os lugares que nós ocupamos hoje, e isso a gente ainda tem muito a conquistar. E o nosso silêncio também é político, seja um silêncio proposital, por algo que a gente não quer ou não deva falar, por uma questão de assuntos que são assuntos que a gente não deve falar, e, pelo contrário, quando a gente deve se calar, porque a gente precisa mostrar que o silêncio também fere, né? Que o silêncio também constrói. E o silêncio, muitas vezes, é uma construção de uma ponte entre uma resposta e uma pergunta que precisa ser construída, né? Tem que ser construído esse espaço. Então, eu não sei se seria essa frase do meu outdoor, mas essa frase que hoje está na minha parede. Eu acho que ela tem um papel de lembrar a gente todo dia que, se a gente está aqui trabalhando, é porque alguma mulher rompeu isso lá atrás pra gente. É verdade. Adorei. Adorei seu outdoor. Que você tem na sua casa. Sim, tá lá. Você quer deixar um recado final pra gente, pro nosso público? Eu quero que vocês primeiro conheçam o Instituto Mulheres do Imobiliário, acessando as nossas redes, conhecendo a nossa plataforma MI2B. Então, acessem mi2b.com.br. Lá você vai conhecer qual que é o lado business, B2B do mercado imobiliário, conhecendo profissionais, nossa vitrine de mais de 8 mil profissionais que estão lá. Que demais. Podem contatar as Eu estou no momento exato desse. Então, vai lá. Geralmente é isso. Elisa, você conhece uma corretora, um arquiteto, um advogado, uma engenheira e tal? Então, vai lá, acesse o MI2B, que vocês vão encontrar essas profissionais incríveis do mercado imobiliário. E quero dizer também para as empresas, para as nossas profissionais que nos ouvem, que entendam realmente que a jornada de ascensão da mulher na carreira feminina, ela é diferente da do homem. E diferente tem muitas camadas entre ser mais fácil, mais difícil, mais rápida, mais devagar, mais lenta. Muitas vezes ela para, tem pausas. E para isso eu recomendo que vocês leiam Degrau Quebrado, consumam os meus cursos no LinkedIn Learning e se conectem comigo nas redes sociais. E vou fazer aqui um convite público para você. Eu tenho papéis voluntários no Instituto Vassalo Godoni. A Edna, maravilhosa. Então, você tem que falar com as nossas mentoradas. Eu sou a mentorada número 2 da Edna. Ah, é? Sim. Mentorada ou mentora? Mentora, desculpa. Jura? Sou, quando a Edna fundou o Mentoria Nós por Elas. Livro lá. Quando a Edna fundou o Mentoria Nós por Elas na pandemia, ela me ligou, depois ela ter falado com o Marcelo Nóbrega, perguntando, e eu falei, não, eu vou ser tua mentora, pode fazer. E, inclusive, a Edna fechou o nosso evento do Mulheres do Imobiliário em 2023, o SOMA, que é o evento do Mulheres do Imobiliário, ela palestrou para nós. Que legal! Então, agora eu quero que você fale do livro pra gente. Com certeza, com o maior prazer. Né? Então, Edna, você já conhece ela muito mais tempo que eu, porque eu entrei só em setembro 20. Você entrou no início? Não, eu entrei não. Ela me ligou para quando ela estava querendo fundar a mentoria. Então, eu falei, acho que foram... Não, foi no auge da pandemia. Que mas foi antes de setembro 20, que só entrei em setembro 20, já é a terceira edição. Não, eu fiz a primeira e a segunda. Então. E aí eu já estava escrevendo o meu livro, parei de fazer de ser mentora para escrever o livro. Elisa Rosenthal vai falar dos livros para as nossas mentoradas. Com o maior prazer. Muito obrigada. Obrigada.